Existe uma expressão comum entre o povo britânico chamada silver lining. Em tradução livre, significa fundo prateado, mas em seu sentido figurado, pode ser entendido como enxergar o lado positivo de determinada situação. Tal expressão é oriunda do poeta John Milton, que no século XVII redigiu em seu poema Comus que em uma nuvem negra era possível ver um fundo prateado. Em outras palavras, o poeta inglês quis dizer que, mesmo diante de situações desfavoráveis, é possível encontrar algo de bom e valioso. Sua célebre frase deu origem à expressão em inglês "Every clown has a silver lining", que na nossa língua é análoga a outras frases motivacionais, como "depois da tempestade vem a bonança", ou "há males que vêm para o bem". Sendo assim, a expressão silver lining representa uma ideologia mais otimista e esperançosa acerca da vida, e que apesar dos contratempos e situações que tendem a quebrar nossa motivação e ânimo, somos capazes de obter aprendizados valiosos e que toda fase ruim, por mais difícil que seja, ainda é algo suportável e passageiro. Com o termo explicado, fica evidente o seu uso no título do livro Silver Linings Playbook, bem como em sua tradução em nosso país, intitulado como O Lado Bom da Vida. A obra literária, escrita pelo autor americano Matthew Quick, narra a história sob o ponto de vista de Pat Peoples, um professor de história que retorna para sua cidade natal após passar um bom tempo de sua vida em um hospital psiquiátrico. Sem se lembrar dos eventos que o levaram a ser internado, Pat volta para casa com o objetivo de recuperar sua esposa, Nick, criando um plano para reconquistá-la através de um aprimoramento físico e mental. Segundo sua ideologia, Pat encontrará o seu silver lining quando o tempo longe de Nick enfim chegar ao fim. Durante sua jornada, Pat conhece Tiffany Webster, uma jovem viúva que volta a morar com seus pais após a morte precoce de seu marido. Inicialmente, Pat vê em Tiffany uma oportunidade de entrar em contato com Nick, mas em troca, deverá ajudá-la a participar de um concurso de dança. Ao longo do tempo juntos, Tiffany acaba se apaixonando por Pat e tenta impedir seus planos de reconquistar sua esposa, o que causa o rompimento de ambos. Porém, uma série de eventos ativam as memórias do protagonista, que lembra os motivos que ocasionaram o fim de seu relacionamento e, vendo que a sua esposa havia recomeçado sua vida, decide fazer o mesmo. Pat então se reconcilia com Tiffany, que novamente reforça seus sentimentos por ele. E vendo que finalmente encontrou o lado bom da vida que tanto procurava, Pat se mostra recíproco a eles. 4 anos após o lançamento do livro, uma adaptação para os cinemas foi concebida, se tornando não apenas um sucesso de bilheteria e ainda mais popular que a obra original, como também uma das comédias românticas com elementos de drama mais aclamadas dos últimos anos, sendo ainda um dos principais concorrentes no Oscar de 2013. Dirigido e roteirizado por David O. Russell, o próprio tomou diversas liberdades criativas em relação ao livro, adicionando personagens novos, expandindo a participação de outros e acrescentando subtramas em torno da história central, da qual os maiores destaques ficam por conta da obsessão do pai, do protagonista por apostas, e a condição mental do próprio. Assim como no livro, vemos um pouco da rotina de Pat na instituição psiquiátrica de Baltimore, participando de reuniões em grupos de apoio, fingindo tomar os medicamentos e se doutrinando através de frases motivacionais e uma rotina regrada de exercícios físicos e mentais. Conseguindo liberação do hospital por uma decisão judicial, Pat está disposto a reconquistar sua ex-esposa Nick, considerando que a culpa do término da relação foi sua, devido à sua conduta agressiva, que chegou no ápice quando agrediu o amante de Nick após encontrá-los em sua casa ao som da música que tocou em seu casamento. Após este evento, Pat foi internado com suspeita de transtorno bipolar, passando 8 meses na instituição, e saindo de lá disposto a corrigir seus erros e adotando a ideologia de encontrar o lado bom da vida, representada pela frase em latim Excelsior. Após um jantar com seu antigo amigo Ronnie, Pat conhece Tiffany, que possui uma desordem comportamental semelhante à do protagonista, e que se intensificou após a morte de seu marido. Apesar de recusar seus flertes, Pat aos poucos desenvolve uma amizade com Tiffany, e ambos entram em um acordo, com o protagonista a ajudando em um concurso de dança que acontecerá em breve, enquanto ela irá mandar uma carta escrita por ele para sua ex-esposa, demonstrando sua mudança de comportamento e vontade em recomeçar. No entanto, à medida em que Tiffany passa a nutrir sentimentos verdadeiros por Pat, o mesmo passa a repensar sua vida e os rumos que pode tomar daqui para frente. Apesar de manter a essência da obra original, o filme
adentra de maneira mais profunda na mente dos personagens, não apenas se resumindo ao protagonista, e explorando ainda mais os dilemas que cada um deles precisa enfrentar. Embora Pet seja o centro da narrativa, vemos que todos possuem problemas que nem sempre conseguem lidar da melhor forma possível, o que os fazem ser considerados estranhos e até mesmo rejeitados pela sociedade. No caso do protagonista, além da condição de transtorno bipolar que lhe causa alterações drásticas de humor e conduta, o personagem enfrenta problemas amorosos em face da atitude de sua ex-esposa e do sentimento nutrido por Tiffany. Além disso, Pet também lida com dilemas familiares, como na cena em que perde o controle e acaba agredindo acidentalmente seus pais por não encontrar a fita com a gravação de seu casamento. Falando neles, vemos na figura de seu pai a imagem de um homem arrependido pela forma como deixou sua família de lado, vítima de superstições e toques, e que tenta encontrar um objetivo de vida por meio de sua obsessão por apostas em jogos. Em contrapartida, sua esposa é uma mulher condescendente, que não consegue ter uma postura firme diante das atitudes do filho e do marido, e que diante de conflitos se mostra frágil e inerte. Quanto a Tiffany, embora sua condição não seja descrita como bipolaridade, vemos uma clara identificação entre ela e o protagonista na cena do jantar, onde ambos partilham um sentimento de exclusão ocasionado por suas personalidades problemáticas, além do uso de medicamentos para controlar seu temperamento impulsivo. Além disso, a personagem tenta lidar com a dor da perda do marido através do sexo casual com parceiros aleatórios, o que é visto com repulsa pelas pessoas ao redor e até mesmo por Pet. Mas este, após conhecer toda a situação e iniciar uma amizade com Tiffany, repensa suas opiniões acerca dela e a trata com respeito e compreensão, que com o tempo se transformam em amor. Os demais personagens coadjuvantes, apesar de em sua maioria funcionarem como alívios cômicos, também são construídos como pessoas problemáticas. Ronnie, que aparentemente possui uma vida perfeita e cheia de luxos, revela profunda tristeza e arrependimento pela sua condição atual. Já Danny, colega de Pet em seu tempo internado, mesmo sendo uma pessoa lúcida e bem-humorada, não consegue liberação do hospital e é constantemente forçado a retornar. Ou seja, ao longo de todo o filme, vemos uma série de pessoas que enfrentam diariamente problemas mentais, emocionais e cotidianos, como muitos de nós também enfrentamos. A diferença é que, seja pela condição mental ou pelos traumas que enfrentaram no passado, os personagens se mostram incapazes de esconder sua verdadeira natureza e, devido a isto, acabam sendo repreendidos e até mesmo excluídos da sociedade ao redor. Isso se reflete principalmente no protagonista, que mesmo sofrendo com sua condição, agia como os demais, tentando mudar a si mesmo e rejeitando pessoas que não eram capazes de fazer o mesmo. Porém, durante o seu tempo com Tiffany, o protagonista aprendeu a se aceitar como é e, posteriormente, fazer o mesmo com as demais pessoas, o que lhe permitiu aprofundar os laços com seus pais, deixar o passado para trás ao resolver suas diferenças com a ex-esposa e se permitir se apaixonar por aquela que sempre o amou de verdade. Tudo isso culmina na competição de dança, onde Pet, já sabendo que Tiffany havia feito a carta fingindo ter sido feita por Nick, consegue lidar com a situação com maturidade, participando do concurso com Tiffany e, apesar de um erro diminuir a sua pontuação, comemora a conquista da nota 5.0 como uma grande vitória. Em seguida, o personagem vai ao encontro de Tiffany e declara seu amor por ela, e os dois consolidam seus sentimentos com um beijo. Em seguida, vemos ambos na casa dos pais de Pet, com todos presenciando o momento afetivo entre eles e a ausência das alianças em seus respectivos dedos, mostrando que os protagonistas, enfim, superaram os traumas do passado e estavam preparados para um futuro promissor. Diante do exposto, O Lado Bom da Vida não só é uma adaptação digna e até mesmo superior ao seu material-fonte, como também é uma obra que faz jus ao seu título, levando o público a refletir sobre como a vida, apesar de todas as dificuldades impostas, pode nos dar motivos suficientes para sermos genuinamente felizes. Uma das formas aprendidas e ensinadas por seus protagonistas é buscar aceitar as nossas falhas e as de outrem, o que é possível através da compreensão, da empatia e do amor. Conseguindo atingir tal conquista, todos nós somos capazes de encontrar nosso silver lining e, consequentemente, de enxergar o lado bom da vida.